Para começar, a gente queria falar um pouquinho que nós somos a Liga Interdisciplinar de Terapia Intensiva. Nós começamos o nosso trabalho esse ano, que nós fomos aprovados, e essa é a nossa primeira aula da Liga e também do ano. O objetivo da aula hoje é uma mesa redonda, que vai ter a participação das nossas professoras coordenadoras da Liga, e, além disso, como professora coordenadora, a gente também tem a professora Rafaela, e a gente vai tratar sobre 3 áreas, que vai ser a enfermagem, a fono e a medicina. A gente sabe que na UTI tem muitos outros profissionais, como fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, dentista. Eu posso colocar uma lista de profissionais que fazem parte disso, só que devido ao nosso limite de tempo e tudo mais, hoje vamos ter essas 3 áreas e, dependendo da vontade das pessoas, mais para frente nós poderemos criar uma outra reunião com outras áreas. Então, primeiramente, vou explicar como vai funcionar rapidinho. A gente vai ter 15 minutos para falar de cada professora, e após isso nós vamos ter um tempinho para perguntas. E vai ter um formulário de presença que a gente vai passar para os ligantes nos 15 minutos finais da aula, e aí vocês preencham para que depois vocês possam receber os seus certificados. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar as professoras. A professora Suzimar, ela é graduada em enfermagem e tem doutorado em programa de pós-graduação pela Unesp. Ela é atualmente docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas, na área de médico-cirúrgica, e também é docente permanente da pós-graduação em enfermagem da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ela tem experiência na área de enfermagem, com ênfase no bloco operatório, saúde do adulto e práticas integrativas e complementares em saúde. Se eu errar alguma coisa, por favor, possa me corrigir. Seguindo, nós temos a professora Lúcia Figueiredo. A professora Lúcia, ela é graduada em fonoaudiologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado e doutorado em neurologia e neurociência também pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora titular da Unicamp e docente do programa de pós-graduação em gerontologia e do mestrado em saúde, interdisciplinaridade e reabilitação. Ela já fez pós-doutorado na Columbia University e em Purdue University, lá nos Estados Unidos. E, por final, a gente tem a professora Ana Paula, que por enquanto ela não está aqui, porque ela está em plantão. Mas a professora Ana Paula é formada em medicina, com residência médica em clínica médica na Universidade de São Francisco e residência em terapia intensiva na Unicamp. Ela tem mestrado e doutorado também na Unicamp e é médica assistente plantonista na UTI e coordenadora das UTIs do HC há 1 ano. Então, agora, eu gostaria, depois dessa breve apresentação, para a gente não tomar muito tempo, eu vou passar a palavra para a professora Suzy. E como pergunta separadora, para dar início à nossa discussão, como é o trabalho do enfermeiro e da enfermagem na unidade de terapia intensiva? Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar a Liga, a iniciativa de todos os alunos que se envolveram nesse processo, para dar o pontapé inicial nessa Liga de um cuidado tão rico, de tão complexo que é o paciente crítico. Então, repensar essa formação, já dando um olhar para esse tipo de atendimento, que é tão complexo e é tão multiprofissional, Então, eu realmente dou os parabéns, a todos. Faço votos que essa Liga que veio no momento, não poderia ter iniciado no momento tão mais marcante, como o que a gente está vendo hoje, que é esse cuidado crítico aos pacientes COVID, com essa demanda de leitos de UTI, e a gente discutir isso hoje aqui é essencial, pensar nas profissões, compondo essa equipe para esse tipo de cuidado, Então, os meus parabéns, e agradecer muito o convite, muito honrada por estar participando, tanto da Liga quanto no dia de hoje, poder falar um pouquinho da minha profissão, como enfermeira, como docente, mas nesse momento falando da enfermagem, e falar da enfermagem para mim é muito gostoso, porque é a profissão que eu escolhi, é a profissão que eu vivo e que eu ensino.
né? Então, a enfermagem, para poder falar do que é o cuidado crítico, né, a gente tem que pensar no que é enfermagem, porque muitas pessoas veem enfermeiros, veem equipe de enfermagem, poucos sabem realmente o que é ser enfermeiro, né, qual é a nossa ciência. E a nossa ciência, né, é o cuidado ao ser humano, tanto individualmente, quanto a família, a comunidade, com base num processo que é de saúde e doença ampliado, né, com um olhar assim, muito mais para o indivíduo e não para a patologia em si. Né? Esse olhar dentro do ambiente hospitalar, e principalmente dentro da terapia intensiva, ele é um cuidado que acontece 24 horas por dia, ininterruptamente, 365 dias no ano. Né? Não dá para não ter esse cuidado. Então, é o profissional que está à beira do leito 24 horas por dia. Né? Pensar em campos de atuação da enfermagem dentro de cuidados críticos não é só, por exemplo, uma UTI geral. Nós temos UTIs de especialidades, nós temos cuidados intermediários, mas também UTIs que podem ser móveis e não só fixas, como dentro de um hospital. Então, a atuação desse enfermeiro intensivista, ela perpassa paredes, né? Ela perpassa, às vezes é um cuidado sob rodas, é um cuidado, né, num socorro, num pré-hospitalar, enfim, todos eles são cuidados críticos. Mas no que se baseia esse cuidado? A gente está falando aqui que é um cuidado, mas no que se baseia esse cuidado, né? Toda enfermagem, ela é baseada no que a gente fala que é para atender as necessidades humanas básicas do indivíduo, né? Então, vai desde a base, que são as necessidades fisiológicas prioritárias, né? Como respirar, comer, as necessidades de dormir, de eliminações, que a gente vai ter toda essa nossa base científica, né? Para atender essas necessidades, mas também necessidades de segurança, para que um paciente não caia, necessidades sociais, de autorrealização, né, que são muito mais de promoção à saúde também. Então, com esse olhar ampliado, a gente pensa, então, mas como que é feito esse cuidado da enfermagem? Como que a enfermagem consegue transformar essa teoria numa coisa prática? Então, para isso, a gente usa o processo de enfermagem, ou que às vezes as pessoas também podem, às vezes, ouvir, que é a sistematização da assistência de enfermagem. O que é isso? Né? Nós temos algumas etapas da nossa assistência. Né? Então, primeira etapa é que a gente olha para... A gente vai lá, a gente faz um bom levantamento de dados desse paciente, faz com histórico, exame físico completo dele, que com base nesse levantamento de problemas, a gente consegue instituir um diagnóstico de enfermagem. O que é esse diagnóstico de enfermagem? É um diagnóstico médico, um CID? Não. A gente vai ter um julgamento clínico da resposta do indivíduo a um problema de saúde. Né? Ele é um pouco ampliado, porque a gente vai estar olhando muito mais para a fisiopatologia, essa resposta que ele está tendo à fisiopatologia da própria doença, do que para a doença em si. Né? E com isso, olhando para esse julgamento que a gente fez clínico desse paciente, a gente tem base para poder planejar e intervir com ações de enfermagem, né? Que são as nossas intervenções, né? Para que a gente possa avaliar continuamente isso e poder rever todo esse processo, né? Então, ele é um processo contínuo, né? Ele é uma roda que não para. E aí a gente pensa, bom, mas então o que é esse diagnóstico, né? Então, um exemplo aqui, que seria muito simples para que as profissões entendam, né? Então, um diagnóstico de enfermagem de potencial risco, seria, por exemplo, o risco de infecção. Então, a gente dá um diagnóstico que um paciente que está internado numa UTI, ele tem um risco de infecção. Por que a gente pensa nisso? Porque a gente olhou, é um paciente que veio, que está num pós-operatório, ele tem uma incisão cirúrgica, ele está sofrendo vários procedimentos invasivos, está sendo muito manipulado, ele está entubado, e tudo isso pode levar esse paciente, por exemplo, a contrair uma infecção hospitalar. E quando a gente pensa nesse julgamento, a gente faz intervenções. Então, nós vamos intervir em vários momentos, pensando, por exemplo, numa cobertura adequada para aquela ferida cirúrgica, pensando qual é a cobertura adequada para um catéter,
Bom, continuando, só retomando rapidamente aqui, então, a gente estava falando como é que é feito o cuidado de enfermagem, então, né? Já que enfermagem é ciência do cuidado, como é que é feito esse cuidado? Então, a gente faz através do processo de enfermagem, que a gente faz todo um levantamento de problemas do paciente, para que a gente possa instituir alguns diagnósticos de enfermagem que não são diagnósticos médicos, não são CIDs. Nós temos uma outra nomenclatura que nós chamamos de NANDA, né, que é a nossa taxonomia para diagnósticos de enfermagem, que tem muito mais a ver com julgamentos clínicos do indivíduo na relação, a resposta dele em relação ao processo de saúde que ele está passando, processo de saúde e doença que ele está passando. E com base nisso, né, é que a gente consegue planejar e intervir com ações de enfermagem, né, para que esse paciente restabeleça aquela condição que ele estava ou previna alguma condição de saúde, uma condição que possa vir um risco de doença, né. Essas ações, né, então quando a gente fala que é uma ciência baseada em evidência, por que a gente fala baseada em evidência? Porque essas ações, elas têm que ser baseadas em evidência científica. Então, quando a gente levanta um problema do paciente, a gente tem que saber intervir com a melhor evidência disponível, né? E é aí que a gente consome pesquisa, né? Então, a gente produz e consome pesquisa para que a gente possa dar uma melhor resposta a esse paciente através das nossas ações, para que ele tenha um melhor desenvolvimento dessa saúde, vamos pensar assim, né, no menor tempo possível dentro da terapia intensiva ou de qualquer serviço, vamos pensar, né. Bom, mas aqui a gente está falando da assistência propriamente dita, né? Então, assim, se a gente está lá 24 horas ao lado do paciente, né, quem é que dá essa assistência? Só o enfermeiro? Diferente das outras equipes, a enfermagem, ela não tem só o profissional enfermeiro, ela tem os técnicos de enfermagem que compõem a equipe de enfermagem, né? Então, dentro da terapia intensiva, nós vamos ter os enfermeiros, que são responsáveis por alguns procedimentos próprios da profissão, procedimentos mais invasivos, com maior risco para o paciente, e tem todo esse processo de enfermagem, que é de fazer o diagnóstico, raciocínio clínico, propor ações, que são as nossas prescrições, né, são próprias do enfermeiro. E o técnico de enfermagem é aquele profissional que vai dar essa assistência dentro das competências que lhe cabem, tá? Que não são todas, por quê? Porque tem níveis de complexidade, que algumas coisas vão ser para o técnico e outras coisas vão ser para o enfermeiro, né? Bom, mas aí a gente falou de assistência, mas eu tenho certeza que vocês veem o enfermeiro dentro das UTIs não só fazendo assistência, fazendo outras atividades também. Que outras são essas atividades, né? Então, o enfermeiro, dentro do processo de trabalho dele, uma das coisas que ele faz é o assistir, né? Quais são as outras coisas, né? Então, ele vai gerenciar esse cuidado, né? Ele vai trabalhar com a gestão, ele vai trabalhar também com a pesquisa, com o ensino, e não o ensino do docente, mas o ensino de todo dia, da educação continuada, com o técnico, com alunos, com toda a equipe que está ali, inclusive com a equipe multiprofissional também, porque muitas vezes o enfermeiro da unidade é aquele que dá todo um treinamento de paramentação para a equipe multiprofissional, é aquele que ensina os procedimentos de higienização das mãos, que fala quem é aquele paciente, quais são os procedimentos num paciente que está em isolamento, né? Então, muitas vezes o enfermeiro é esse elo, né? E ele trabalha tanto com a tecnologia. Então, ele faz todo esse elo com base na tecnologia, que é de um cuidado super complexo, né, de um paciente que está lá em monitorização contínua, mas ele também faz esse elo no cuidado humanizado, não só com a equipe, mas também com a família, né, que muitas vezes essa educação, ela tem que ser feita com o familiar também, né, e quem faz toda essa ponte, esse elo, essa inter-relação entre as profissões e com a comunidade, com a família, muitas vezes é o enfermeiro,
né, na maioria das vezes, né, digamos assim. Pensando nisso, né, então, essa comunicação, todo esse embasamento científico, ele tem que ter uma base também humanitária, né, de humanização, dessa relação com as pessoas, né. Então, a formação do enfermeiro, ela tem que perpassar não só pelo científico, mas também pela comunicação e por essa humanização, né. Mas como que isso é possível, né? Então, como que é a formação desse enfermeiro para que ele consiga desenvolver essas atividades? Então, para que a gente diga que um enfermeiro ele é competente em terapia intensiva, né, que é o nosso caso que a gente está falando aqui, a gente precisa trabalhar esse conceito de competência na formação, pensando que é uma mobilização de muita coisa, de todo um conhecimento científico, de procedimentos, mas das habilidades também. Habilidades tanto práticas, cognitivas, habilidades socioemocionais, isso é muito importante, né, na característica de um enfermeiro competente, né, nas atitudes, nos valores, tudo isso para quê? Para que ele seja competente para resolver questões da vida real, no dia a dia. Então, ele tem que trazer todas essas habilidades, mobilizar isso internamente para que ele tenha condições de fazer as tomadas de decisão dele dentro desse cuidado que é tão complexo, né? Então, a gente tem que se munir das hard skills, das soft skills, né? Para quem não sabe, hard skills é tudo aquilo que vai no Lattes, né? Então, tudo que cabe ali no Lattes, que são as nossas aptidões, nossos certificados, nossas qualificações, estão lá nas nossas hard skills, né? Mas também das nossas soft skills, que são o quê? As nossas atitudes, as nossas aptidões mentais, socioemocionais, que é o que eu falei aqui, né? Então, com tudo isso, o enfermeiro, ele passa a ser um profissional competente naquela área, né? E pensando, como que a gente consegue? Então, a formação do enfermeiro lá na graduação, ele te dá tudo isso? Não dá, né? Por quê? Porque depende muito de vivências, né? Então, a gente sabe, então, que o enfermeiro ele vai precisar de muito mais qualificação para trabalhar numa terapia intensiva do que só a graduação. Então, esse momento aqui da Liga é um momento essencial. A Liga tem um papel fundamental nessa questão da especialização, né? Daquilo que o enfermeiro ou que qualquer um de vocês como profissional queiram daqui para frente, né, seja a terapia intensiva, o cuidado crítico. Então, essa apropriação de saberes ao longo do tempo é que te dá essa competência para que você desenvolva um bom trabalho lá na frente, né? E, pensando aqui como né, uma pergunta também para que a gente reflita, né? Então, o enfermeiro, ele assume grandes desafios, né? Eu acho que essa é a grande palavra dele como ferramenta diária dentro de uma terapia intensiva, são os desafios, né, diários que ele tem, né, e com tudo isso que eu falei, né, e aí a gente pensa, né, quem é esse enfermeiro intensivista nesse caos que nós estamos vivendo, né, na Covid? Quem é esse ser que está lá, né, que no ano da enfermagem, né, a partir do ano passado, né, que veio toda a nursing now, todo o ano da enfermagem, da valorização da enfermagem, a gente não imaginou que a valorização ia vir com tanto trabalho, né, no momento em que a enfermagem, ela passa a ficar em evidência, porque ela é extremamente necessária, né, nesse cuidado, porque é um cuidado que ainda nós não temos grandes terapêuticas para essa doença, e que requer realmente cuidado, né? E quem pode dar, né? Quem está lá 24 horas ao lado desse paciente é a enfermagem. Então, eu finalizo aqui, Renan, deixo depois para as perguntas, espero que eu tenha trazido um pouquinho do que é a nossa profissão nesse ambiente tão especial aqui. Obrigada. Queria agradecer, professora, como sempre, você é maravilhosa. E agora a gente vai passar a fala para a professora Lúcia. E a nossa pergunta vai ser como que é o trabalho do fonoaudiólogo na unidade de terapia intensiva. Bom, primeiramente eu vou seguir um pouco o início, né, da professora Suzy, não tenho como não agradecer por essa oportunidade, mas principalmente
de olhar, né, vocês já, durante a graduação, com essa preocupação de complementação, olhando interdisciplinares. Acho que isso já é gritante, o quanto que a formação de vocês, ou talvez tudo isso veio junto aí, né, com essa pandemia, reforçando a necessidade que nós profissionais, fonoaudiólogo, enfermeiro, médico, nós não conseguimos fazer o melhor trabalho se a gente não estiver trabalhando junto, né? Então, olhar quando vocês, né, nos buscaram aí para pensar, óbvio, estamos juntos nessa, porque já essa preocupação durante a formação, o olhar interdisciplinar já mostra o futuro, né, o que profissionais vocês estão querendo ser. Então, acho que esse já é muito louvável, parabéns, acho que essa liga tem só a crescer aí nesse processo. E como vocês mesmos disseram, né, vamos começar com um grupo, né, por enquanto, enfermeiro, fono, médico, mas essa visão de que dentro de uma unidade de terapia intensiva tem vários outros profissionais fundamentais e que esse trabalho tem que estar, né, orquestrado muito bem, que eu acho que esse é o grande desafio também. Ele é lindo, mas ele é muito desafiante da gente conseguir orquestrar todas essas especialidades, os olhares para o bem, né, daquela pessoa que está ali crítico, precisando de cuidado. Então, vou só fazer uma pausa nisso e vou voltar, né, porque a gente ainda tem uma discussão na fonoaudiologia, no senso comum, já fala assim, imagina, fono numa unidade de terapia intensiva, não vai lá ensinar as criancinhas a falar numa unidade de terapia intensiva, né? Ainda tem, né, dentro do senso comum, para o desenvolvimento, auxiliar na fala, na linguagem, então fica meio desconectado, né, como assim, né, a fono na UTI? Então eu vou falar um pouquinho, assim, são várias áreas, né, na fonoaudiologia. Pensando no paciente crítico, o que vem assim como primeira demanda dentro das áreas de atuação do fonoaudiólogo é o que a gente chama da disfagia, né, que é a dificuldade no processo da deglutição. Essa é uma área muito recente na fonoaudiologia, né, se a gente olhar aí, o primeiro livro na área de disfagia foi na década de 1980, então, gente, 40 anos para a ciência não é muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi o que mais avançou de estudos buscando evidência da melhor condução, da melhor avaliação, de quais são os procedimentos, né, indicados, adequados para cada caso. Então, a gente ainda está também, né, mostrando a nossa atuação dentro da unidade de terapia intensiva. Se a gente olhar no Brasil, a gente tem aí esse início uns 15 anos, não são todas as universidades que têm, né, dentro do seu hospital universitário fonoaudiólogo. Essa eu vou ter que comentar, mas é um absurdo dentro do HC da Unicamp, nós não temos um fonoaudiólogo contratado, né, para atuação, não existe esse profissional no nosso hospital. E a gente tem visto, né, identificado, não só agora, mas de novo, né, falando da pandemia e do Covid, o que é a falta da gente estar junto, né, dessa equipe, na identificação do principal risco, que é a dificuldade no processo de deglutição. Esse é um dos aspectos, né, vou focar um pouquinho nele, e depois a gente fala também de uma outra área, que é a linguagem. Mas falando um pouquinho desse processo em relação à deglutição. A gente vai ter, é até engraçado, né, porque o médico vai olhar para o fonoaudiólogo e vai assim, tem aquele paciente, ele pode comer ou não pode comer? A gente pode tirar sonda ou não vai tirar sonda? Tem uma preocupação muito imediata, assim, porque a gente quer evoluir, ele melhorou tanto, precisamos que ele vá para a enfermaria, né, tem que ter uma urgência dessa avaliação e já de uma identificação de uma conduta positiva para a introdução da alimentação via oral. Mas se a gente olhar, né, antes, quais são os fatores que são risco
para o paciente crítico crônico ter aí uma dificuldade nesse processo. E qual é a complicação disso? Pneumonia, que é o que a Suzy já comentou, as infecções. Mais uma infecção dentro do quadro, né, ocasionado por uma conduta que não foi olhada, por uma atenção que não tem lá um profissional especializado que vai olhar detalhadamente aí para essa secreção, o que ele está fazendo com essa secreção, ele consegue fazer a deglutição, essa secreção está indo, né, para a via digestiva? Não, tem risco mesmo de ter aí essa secreção indo para o pulmão. Então, nosso olhar, né, a atuação do fonoaudiólogo vai ser desde a detecção de pessoas de risco, né, quem são os pacientes de risco, o que junto da equipe, então esse acho que é o mais gostoso do trabalho, o mais desafiador, que vamos trabalhar junto. O que a gente identifica junto com a enfermagem de risco para esse paciente poder aspirar saliva? Será que a gente consegue alguma condução? Como é que está essa higiene oral? O que está acontecendo aí nesse processo? Para a gente já pensar numa prevenção e não só entrar, né, o fonoaudiólogo entrar só na hora da avaliação da deglutição. Ele já está liberado, posso dar comida para ele? Já pode tirar sombra, né? A gente, junto com a equipe, tentar identificar os pacientes de risco e já atuar com ações preventivas antes mesmo, prevenindo aí essas pneumonias. Né, até falando um pouco aí de estudo, a gente acabou de organizar um estudo para o Congresso de Terapia Intensiva, trazendo isso. Quem são os fatores de risco, quais são as características do paciente crítico, que favorecem a presença de pneumonia, e quais são as complicações que o paciente que tem pneumonia vai gerar maior tempo de internação, sepse, né? O que a gente tem aí de complicações? Se a gente definir isso antes, protocolos estruturados, né, com a equipe, a gente já preveniria essa ocorrência, ou pelo menos controlaria, né, um pouco mais, diminuiria esse risco. E aí, de novo, né, de evidência científica, a gente tem que, se a equipe trabalha junto, se tem, por exemplo, uma unidade de AVC que tem, né, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, todo mundo trabalhando junto, a gente consegue realmente reduzir o número aí de pneumonias. Então, a primeira coisa vai ser prevenção, né, vamos tentar olhar, já entrar com algumas ações preventivas para qualquer risco aí de pneumonia. E aí vem a questão específica de vamos avaliar para ver se ele pode comer via oral ou não. E aí a gente precisa, junto com a equipe de enfermagem, como é que ele está clinicamente? Está estável? Teve alguma infecção? Está febril? Como que estão os parâmetros clínicos dele? Então, já de cara, a gente está junto, né, com a equipe de enfermagem, entendendo esse paciente naquele momento e dentro desse percurso aí que ele está durante a internação. Só depois da gente identificar esses dados todos clínicos que aí o fonoaudiólogo entra para uma avaliação mais específica, né? Identificando não só a condição de deglutição, mas a comunicação. Que esse é um outro aspecto importante. Acho que vocês têm visto bastante essa discussão na mídia em relação aos pacientes COVID, intubados por muito tempo, com dificuldade de comunicação, né, com os familiares, com a equipe, então no estabelecimento de outras formas de comunicação, né? Não sei se vocês viram uma reportagem que mostrava até sinais para o paciente conseguir se comunicar com a equipe, então o fonoaudiólogo vai auxiliar nessa comunicação paciente-equipe, descobrindo aí qual que é a melhor forma, né, qual que é a melhor estratégia para cada um dos pacientes. Lógico que o risco eminente é a alimentação, né? A gente quer tirar esse paciente, estabilizar o mais rápido possível para poder, né, evoluir aí nesse cuidado. E aí a preocupação sempre maior vai ser associada à questão da disfagia. Então o fonoaudiólogo também vai auxiliar nesse início, né, identificando essas condições, mas é impossível a gente atuar sozinho no momento que a gente começa a evoluir a dieta, por exemplo. A gente identifica numa avaliação detalhada, clínica, fonoaudiológica ou instrumental, junto com o otorrino, que é uma avaliação beira-leito que a gente faz,
com a naso, fibro, ofertando os alimentos e a gente observando durante a deglutição que acontece na região faríngea, a gente consegue identificar exatamente qual é o problema durante a deglutição. Então, a partir do momento que a gente identifica, reconhece quais são as potencialidades daquela deglutição, a gente pode iniciar esse treino via oral. Só que não é a gente que está lá amanhã, tarde e noite com o paciente. E muitas vezes quem vai estar ofertando, iniciando esse treino, vai ser junto com a equipe de enfermagem. Então, novamente, nós juntos, né, em equipe, pensando qual seria a melhor estratégia, quais as orientações de redução de risco ou de melhor condições de treino para iniciar esse processo. Então, de novo, né, o que é muito rico é a gente poder trabalhar junto, né, nessa evolução, né? Infelizmente, não é de rotina o fonoaudiólogo estar em 3 períodos no hospital e aí ele mesmo fazer oferta em todos os períodos, né? São alguns hospitais, sem trabalhar junto, a gente não consegue esse processo de evolução. Um outro aspecto que a gente vai trabalhar muito junto em equipe é a questão da deglutição de medicamentos. Muitas vezes ele já tem algumas medicações que não são possíveis de passar pela sonda, por exemplo, e aí junto com a equipe a gente pode ver alternativas mais seguras dele deglutir essas medicações. Então vamos de novo juntas tentar entender, teria alguma outra forma dessa medicação ou não, e aí juntos para cuidar aí desse, controlar esse risco de aspirar um medicamento, né? Não há dificuldade nesse processo. E, além disso, continuando aí nessa evolução, pensando no processo do paciente crítico na unidade de terapia intensiva, também auxiliando aí no processo de decanulação, no retorno da comunicação, no paciente tracostomizado, voltando aí à produção da voz, avaliando assim esse risco, né, de alterações laríngeas, de alterações também respiratórias, para a gente pensar juntos nesse processo de decanulação. Como a Suzy comentou, o fonoaudiólogo não dá para sair da graduação e entrar numa unidade de terapia intensiva e atuar. A formação durante a graduação vai dar noções, tem universidades que nem têm a prática, como a disfagia, né, numa unidade de terapia intensiva, então vai precisar, é mandatório, uma formação especializada para, né, integrar essa equipe tão, né, específica, com um conhecimento que precisa ser muito aprofundado, né, e muito da formação do fonoaudiólogo, como abrange várias outras áreas, às vezes não tem um envolvimento clínico tão claro, né, não tem uma literatura, não tem uma formação do ponto de vista o que é um paciente de unidade de terapia intensiva, então precisa de formação. Então, aqui, já para ir encerrando, né, vocês viram que a gente é fonoaudiólogo, né, fala, não tem muito jeito, a gente fala muito. A grande questão, acho que eu estou muito feliz de estar aqui numa liga interdisciplinar, eu sempre vou favorecer aí a questão da conversa em equipe, e vocês estão começando brilhantemente, acho que esse é um caminho que nós, quanto profissionais, temos que batalhar tanto, né, Suzy, diariamente, para essa troca, e vocês já estão sendo formados olhando para isso, então é fantástico, vocês estão de parabéns, e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Ali eu queria agradecer. Muito obrigada pela sua fala, foi maravilhosa. Agora, como eu falei anteriormente, é a vez da professora Ana Paula falar. Como eu disse, ela está no hospital, então talvez possa ter alguns probleminhas, então, por favor, eu peço entendimento de todo mundo. A gente tem uma pergunta inspiradora que eu gostaria de fazer, que é qual é o trabalho do médico na unidade de terapia intensiva? Boa noite, então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa nossa linda especialidade, né, da terapia intensiva. Hoje, inclusive, eu estou de plantão aqui. O papel do médico na terapia intensiva é tão importante quanto dos outros profissionais
da equipe multidisciplinar que trabalham dentro da UTI. Mas, de um modo geral, o papel específico do médico é a evolução, a prescrição médica, né? O exame físico da admissão e o exame físico diário, mas principalmente a prescrição e alguns procedimentos que são específicos dos médicos, né? Então, quais seriam esses procedimentos específicos que talvez você já fosse me fazer, mas já vou adiantando. Então, a intubação é um procedimento que é específico dos médicos intensivistas. Passagem de acesso central, que a gente tem feito ultimamente guiado com ultrassom. Então, a realização do ultrassom à beira-leito e a passagem do acesso central. E fora isso, alguns outros procedimentos tipo drenagem de tórax, punção, drenagem de tórax, punção do líquor, né? Então, punção lombar para coleta de líquor. Esses são alguns dos procedimentos que são específicos para os médicos de UTI. Professora, a gente tem alguns tópicos que a gente marcou, e eu gostaria de perguntar, por exemplo, em relação ao número de médicos por pacientes, quanto que é o tempo que é despedido para cada paciente em média, como que é o relacionamento com os profissionais? O número de médicos numa unidade de terapia intensiva é um médico para cada 10 leitos, tá? Isso em unidade de terapia intensiva mesmo, tá bom? A gente sabe que algumas UTIs às vezes fogem um pouquinho disso, mas a regulamentação da especialidade é essa, um médico para cada 10 leitos, tá? E os médicos, eles se dividem eles têm vários tipos de contrato de trabalho, né? Então, um médico intensivista, ele pode trabalhar de forma horizontal, por exemplo, fazendo todos os dias num período, por exemplo, todos os dias de manhã. Isso é uma prática que a gente tem adotado bastante porque facilita muito o trabalho, o segmento. Então, a gente percebe que melhora muito a dinâmica do trabalho na UTI. O médico também pode fazer períodos de plantões de 12 horas e até de 24 horas. Então, aí o tempo despendido é muito variável, né? Depende aí da gravidade do paciente, depende do tempo que o médico vai ficar de plantão. Geralmente, o tempo médio de plantão é 12 horas, tá? Então, a gente dividiria essas 12 horas para os 10 pacientes. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente trabalha em contato direto com, pelo menos, fisioterapeutas e técnicos e enfermeiros, tá? A gente sabe que o farmacêutico não está presente 24 horas, embora frequente a UTI, trabalhe junto com a gente na equipe multi, o fono e outros profissionais que estão agregando aqui junto na equipe multidisciplinar. Mas o que mais a gente se relaciona num plantão é fisioterapeutas e enfermagem, tá? Esse relacionamento deve ser muito harmônico, porque um depende do outro, né? Por isso que é equipe multi. E geralmente as coisas acontecem muito, muito tranquilas entre os profissionais. Professora, em relação à admissão de paciente crítico, quais são os critérios, as gravidades, o que geralmente apresentam? O critério de admissão, na verdade, principal, são pacientes graves que precisam de monitorização, qualquer tipo de monitorização, né? Ou por risco de vida, ou pela gravidade mesmo, pela indicação de monitorização. Essas monitorizações podem ser monitorização hemodinâmica, respiratória, neurológica, eletrolítica,
Então, qualquer monitorização que seja difícil de ser realizada numa enfermaria ou até mesmo numa enfermaria de cuidados intermediários, uma semi-intensiva, por exemplo, né? Então, esses pacientes que precisam dessa monitorização, desse controle mais de perto, esse olhar mais cuidadoso, esses pacientes devem vir na UTI. Então, quais são esses pacientes, né? Os pacientes com insuficiência respiratória, que têm um risco de precisarem de uma abordagem, por exemplo, de uma intubação, ou de alguma abordagem, mudança na forma de oxigênio-terapia, então, ou aquele que está em catéter, máscara de oxigênio sem entubado, ou até o que está entubado, mas a gente indicar alguma outra forma, por exemplo, atualmente, né, com Covid, a posição prona, para a gente melhorar a troca respiratória dos pacientes. Então, esse tem sido uma das indicações. Pós-operatórios, as cirurgias, principalmente as de maior porte, que tem um risco maior e que os pacientes necessitam ficar monitorizados, então, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia torácica, cirurgia neurológica, transplantes, né? Todos os transplantes, o pós-operatório sempre é na UTI. Os pacientes com instabilidade hemodinâmica, por exemplo, os pacientes com choques, todos eles, choque séptico, cardiogênico, hipovolêmico por sangramento. Então, todos esses pacientes são os pacientes que são os nossos clientes aqui habituais. Agora a gente pode ir para as perguntas. E a primeira pergunta que a gente tem, que na verdade é para todo mundo, então eu gostaria que, se possível, cada um falasse só um pouquinho. O que o Covid mudou na rotina de vocês? O Covid, num primeiro momento, o que mudou foi a gravidade dos pacientes, né? Então, as UTIs passaram a cuidar de pacientes muito mais graves, que demandavam muito mais cuidado, né? Então, a carga de trabalho aumentou bastante, eu creio que seja para todos, não foi só para a equipe médica. Fora isso, a gente precisou, muitas vezes, pegar mais plantões. Por quê? Porque muitos colegas acabaram adoecendo, ou se afastando porque estava doente, ou para cuidar de alguém de casa, da família também. Então, a gente acabou tendo que aumentar um pouco a carga horária. E a parte psicológica, né? De ver aí toda essa situação, e é uma rotina muito diferente, né? Os pacientes não recebem visita presencial, a gente tem que gerenciar tudo isso, conversar com os familiares, passando essa ideia de como estão os pacientes. Algumas vezes a gente até faz ligações de vídeo, às vezes até do nosso próprio telefone, para a família poder ver um pouquinho o paciente. E então, assim, mudou muita coisa, e tenho certeza que não foi só para a equipe médica, não. Eu concordo com a Ana Paula, eu acho que para a equipe de enfermagem mudou muito o perfil dos pacientes que são internados, né? Uma doença com uma gravidade indiscutível, e mais do que isso, era uma doença ainda não conhecida. Ninguém sabia muito bem o que fazer, como pegava, como era a transmissão exata. Então, o medo assombrou. Eu acho que isso toda a equipe de saúde, né? Assim, eu vou cuidar, mas eu posso me contaminar. Então, acho que o início, esse medo que assombrava, gerou muito desgaste psíquico também, né? Na saúde mental das pessoas, né? Então, foi um momento de precisamos entender o que está acontecendo, precisamos entender quem somos, o que estamos fazendo aqui. Né? Eu acho que foi um misto de
dúvidas, né? Aqueles desafios que eu falei lá, no meio do caos, eles são maiores, né? Então, não era simplesmente cuidar, né? E eu acho que quando a gente fala de carga de trabalho, né, para a enfermagem isso ficou bem claro, né, que a carga de trabalho aumentou muito, né, o número de horas que demandava do profissional com esses pacientes é uma carga de trabalho muito maior do que um outro paciente também de UTI, mas, por exemplo, no pós-operatório, a gente requer uma carga de trabalho. Para esses pacientes, por exemplo, em posição prona, é um outro tipo de trabalho, né, então, a carga de trabalho aumentou muito e esse dimensionamento de pessoal, ele não mudou, né? Porque a gente calcula o dimensionamento da enfermagem em cima da carga de trabalho também, não só pelo número de pacientes. Eu acho que a Ana Paula também vê isso, né? Assim, não é só um médico para cada 10, é um médico para cada 10, contanto que eu não tenha que atender 3 paradas ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que isso mudou muito, né? Essa demanda em si, né? Com todos os medos. E acho que a gente agora está numa fase muito difícil ainda, né? De alta demanda, mas eu acho que de um pouco menos de medo com a vacina, eu acho que as equipes começaram a ter um pouquinho mais de estrutura, apesar de ter muitos recém-formados ainda trabalhando, sendo contratados para trabalhar nesse caos, né? Eu acho que isso é uma questão muito séria que a gente tem que refletir, né? Acho que para a fonoaudiologia, né, acho que o começo, essa coisa do assustador, né, contaminação, os aerossóis, tiveram um monte de diretrizes de várias sociedades brasileiras e internacionais, não, ele pode atuar, não pode atuar, com questionamentos desse medo, né, vai ser contaminado, vai exatamente, né, é a via de transmissão da doença, então teve um tempo aí bem nebuloso, logo no começo, do que faz, o que é autorizado fazer, o que não é autorizado fazer, foi isso internacionalmente, não foi uma coisa, né, só no Brasil. E aí começaram até, acho que tem um lado, sempre, todo lado ruim, né, tem um lado bom, né, nas questões, acho que as instituições internacionais resolveram se unir para pensar juntas, né, até onde a gente pode atuar, então tiveram várias reuniões aí, possibilidades de participação internacional para redefinir qual é o papel do fonoaudiólogo, onde que ele entraria nesse contexto, né? E acho que a questão que tanto a Ana quanto a Suzy comentaram, que é a questão emocional, né? De você lidar aí com esse autoestresse e agora, né, uma mudança aí de perfil também, né? A preocupação com os idosos e agora cada dia é o mais jovem, né? Acho que isso para o fonoaudiólogo, que de modo geral, o fonoaudiólogo que trabalha em unidade de terapia intensiva são jovens, né, são muito próximos aí do recém-formado, atendendo pessoas na mesma faixa etária, assim, acho que essa é uma situação bastante importante de estresse também, mas ainda temos muito caminho, né, como equipe nessa pandemia, a história ainda está no meio, né, ainda não está no fim. Professora Lúcia, como que funcionam as reuniões multidisciplinares e a atuação do fonoaudiólogo nesse momento? Qual seria o ideal, né? Porque nós não temos uma equipe multi que o fonoaudiólogo atua dentro do HC da Unicamp, né? O fonoaudiólogo não está inserido por falta do profissional e várias outras questões. A gente teve aí a oportunidade de trabalhar na equipe multi junto com algumas unidades, né? Na época da unidade de terapia do AVC e em algumas possibilidades aí de reuniões, infelizmente, esse é o meu desconforto, né, mas a diferença, né, eu acho que na hora que começa a ter essa visão mesmo de equipe, a gente começa a olhar pelo olhar do outro, né, e a gente já na discussão, você vê o relato da equipe já olhando aspectos que não eram olhados antes pela experiência, né, da especialidade de cada um. Então, a transformação, ela é muito evidente.
né, do quanto que a equipe vai se transformando junto com um olhar mais amplo para o paciente. Então, a gente conseguiu construir isso em alguns pequenos momentos, em algumas equipes que isso foi possível, mas não é a rotina, né, porque não existe aí profissional. Rapidamente completar a Lúcia, porque eu tenho a oportunidade de participar da residência, né, que coordenar junto com a professora Ana Carolina da Fono, né, residência multiprofissional, que conta com os fonoaudiólogos, enfermeiros, né, e farmacêuticos, nesse momento no R2. E o ano passado foi uma experiência muito legal ter as residentes atuando junto com a equipe dentro das UTIs, principalmente com os pacientes com AVC, né, pós-AVC, e foi muito legal. As residentes, elas participavam das reuniões de equipe, tinha momentos que ninguém mais queria liberar a dieta sem a fono, e não era um emprego delas, né, elas passam em alguns momentos ali na UTI, né, e aí ninguém queria liberar a dieta, não, mas cadê a fono, né, e aí como essa questão, né, quando a gente se faz presente, a gente se faz necessário, né, e elas ocuparam esse espaço naquele momento ali, e foi muito rico, que eu podia passar eu passando como tutora da enfermagem naquela UTI, eu via todo aquele movimento das residentes da fono também. Então, realmente é uma demanda que o HC tem, né, mas o quanto é importante, o quanto elas souberam se colocar naquele momento, né, então acho que só frisar isso, que na verdade não é porque nós não queremos, né, que a equipe não se expanda, né, dentro do HC, muito pelo contrário, né, todos são extremamente importantes nessa discussão clínica dos pacientes, né? Só contribui, só soma, né? Doutora Suzy, qual a repercussão da pandemia do novo coronavírus sobre o reconhecimento da enfermagem em pleno ano do Nursing Now? A gente olhando, né, a gente não gostaria de ter esse reconhecimento dessa forma, né, assim, mas, por um outro lado, eu vejo que, em geral, a enfermagem, ela não vai ganhar um reconhecimento pela data em que é o Nursing Now, o ano do reconhecimento da enfermagem. Isso o reconhecimento, ele vem com trabalho, com fazer científico, com se fazer presente no dia a dia, né, com aquela competência que eu coloquei no dia a dia, né, esse é o reconhecimento que vai vir aos poucos. Né? Então, quando a gente estiver lá, com aquela embasado, cientificamente com as coisas, né, se colocando de forma competente em todas as nossas ações, esse reconhecimento ele vai aparecer, né, eu acredito nisso. É claro que com uma demanda gigantesca pelo profissional enfermeiro, pela equipe de enfermagem nesse momento, a enfermagem, ela salta aos olhos das pessoas, né? Porque eu preciso de equipe, porque senão eu não vou conseguir tratar desse doente, né? Mas quem é essa equipe? Poucas pessoas, por isso que eu fiz questão de colocar aqui um pouco a fala de quem é a enfermagem, porque às vezes as pessoas têm ideia de que a enfermagem só está lá para dar banho nos pacientes, né? E nada mais. E não é isso, é uma ciência que a gente faz para o restabelecimento daquela pessoa. Né? É um outro olhar, né? Eu acho que é isso que a gente precisa colocar. Então, além do nosso processo de trabalho, ele tem o assistir, o gerenciar, o ensinar, o pesquisar, mas um a mais que eu acho que nós não assumimos ainda, que é o agir politicamente. A gente precisa assumir o nosso local na sociedade, né? Um local de ciência, um local de força, um local profissional. E é esse local que eu levanto a bandeira, né, no agir politicamente, da gente assumir qual é o nosso papel, qual é o nosso local nessa equipe, na sociedade, né, porque aí sim a sociedade vai nos reconhecer enquanto profissionais competentes, enquanto o que realmente fazemos, né, eu acho que essa é a mensagem, acho que, do Nursing Now, é dizer a que viemos. A última pergunta é a professora Lúcia, o que eu acredito que quem tenha feito seja um aluno da medicina. Eu vou ler aqui a pergunta que ele fez.
Sou do 5º ano. Uma vez em um ambulatório de cirurgia torácica, tive que fazer orientação da reintrodução alimentar no paciente pós-AVC, em decorrência da demoração da avaliação da fome. Poderia comentar aspectos para o médico importante nessa orientação? Super obrigada pela pergunta. Acho que esse eu sempre fico nessa angústia, né? Porque eu imagino quem está lá na frente com o paciente, vendo a necessidade, e aí que raciocínio eu posso fazer. Óbvio que dentro das, né, especialidades, né, uma atenção muito mais dirigida, cuidadosa, é óbvio que precisa aí, né, de uma avaliação mais detalhada, mas a gente já sabe identificar o que é paciente de risco. Né? Então, o fato dele ter um AVC, e aí ele pode ter sequelas neurológicas, a sequela, o comprometimento neurológico mais comum para uma disfagia mais grave é a gente pensar em AVC de tronco cerebral. Então, eu já tenho um cuidado grande no risco de disfagia. Então, idoso, AVC de tronco, a gente já vai pensar com bastante cautela nessa questão da introdução via oral, né? E outros fatores clínicos aí, pensar se ele teve que ficar pela instabilidade aí neurológica, entubado por mais tempo, quanto tempo de intubação, a gente sabe já, né, ele foi estubado, e aí tem assim, solicita avaliação da fome, ele foi estubado agora de manhã, e a gente vai... Não dá para avaliar o risco, né, dele ter uma aspiração por conta da alteração da sensibilidade, por conta da medicação, é muito grande, então tem que no mínimo esperar 24 horas, se é um idoso tem que esperar 48 horas, então esse cuidado já é bastante caro para a gente não ter nenhum risco na hora da introdução. E aí, para questões mais específicas, vale já olhar se ele aspira saliva, se já está escorrendo aí um monte de saliva pela tráquea, se a gente já escuta, né, uma voz bem alterada e ruidosa, eu já vou ficar com bastante cautela aí para essa introdução. A gente teve algumas, né, oportunidades, acho que a fala da Suzy é bem isso, né, quando eu falei assim, foram pequenas, foi pouco tempo, mas foi muito bom, né, que é quando ela acontece, a gente junto, é muito bom, né, a troca, assim, a fala é muito legal, porque você vê as alunas da enfermagem, da fono, da residência, falando coisas da conduta da enfermagem, e você assim, nossa, tem integração. Então, o ideal também seria nós juntos com os alunos da medicina, né? E aí a gente junto em construindo esse raciocínio. Mas pelo menos um panorama aí para ver se auxilia um pouco, né? Então, queria agradecer, professora, pela sua resposta, e queria agradecer a professora Ana Paula, a professora Lúcia, a professora Suzy, por ter feito o dia de hoje acontecer, e também a professora Rafa, que é professora coordenadora também da LIT, por ajudar a gente nos problemas técnicos. Que a gente desculpa todo mundo pelo problema técnico, mas a gente também, de certa forma, fica feliz pela grande quantidade de pessoas que vieram à aula. Então, muito obrigado a todo mundo que pôde permanecer até agora. Desculpa ter passado do horário. E muito obrigado, gente. É isso.